Opa. Acho que já foi. Gente, tá mesmo aqui, né? Vamos olhar aqui. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem, meninas? Como estamos? Boa tarde, gente. Prazer. Eu sou Karen, nutricionista. Tudo bem com vocês? Falei que ia conseguir trazer a Nutri aqui? Hoje nós trouxemos. Gente, tem alguém aí online? Alguém ao vivo com a gente? Vai escrevendo, dá um oi, dá um like aí pra gente, dá seu joinha. E se tiver alguma pergunta, já coloca aqui embaixo, tá bom? Como de praxe, eu não gosto de ficar enrolando, né? Geralmente eu acabo não falando, eu vou ficar esperando um pouquinho, porque eu acho que o nosso tempo é precioso, Sim. né? Então a gente já vai iniciar com a nossa programação. E se vocês assistirem depois gravado, deixa a pergunta que a gente vai responder também, né? Aí qualquer coisa eu mando pra Karen. E eu respondo depois. E Eu aí dou uma ela responde olhadinha depois. e respondo depois. Pode ser? Então vamos lá. Lembra que a gente pediu pra vocês deixarem as dúvidas aqui pra gente? Então a gente vai responder. Eu lembro que nós tivemos 3 temas que foi bem comentado, tá? Um dos temas foi o jejum intermitente, o famoso, né? E o polêmico jejum intermitente. O segundo tema era pra gente falar um pouquinho sobre as principais diferenças dos açúcares, né? O demerara, o açúcar de coco, qual que é a diferença de um para outro, se pode, não pode, né? E uma outra pergunta foi sobre o chá de hibisco também. Tá. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho do jejum, que é um tema bem polêmico, né? O jejum nada mais é do que um estado não alimentado, né? Então, existem vários protocolos de jejum. Tem de 18 horas sem se alimentar, uma janela de 6 horas se alimentando, tem de 16 horas sem se alimentar, 8 horas se alimentando e de 24 horas, né? Uma coisa importante de falar é que assim, o jejum não é para ser feito por todo mundo, tá? As pessoas que a gente geralmente indica jejum são pessoas que já estão adaptadas ao plano alimentar. Certo. Elas já têm uma alimentação bem correta, bem limpa, já estão comendo comida de verdade, já tem baixo consumo de industrializado. E aí a gente já consegue ficar períodos mais longos sem se alimentar naturalmente. Já não tem aquela necessidade de ficar comendo a cada 3 horas. Então aí a gente estabelece esses protocolos de jejum para que a pessoa tenha mais eficiência na perda de gordura corporal, porque o jejum ele ajuda nesse sentido. Entendi. Perda de gordura corporal. Pessoas que têm interesse em perder gordura, a gente usa essa estratégia para tornar mais eficaz o processo de emagrecimento. Mas é aquela coisa, depende muito da pessoa, ela tem que estar já adaptada e não tem pessoas que não se adaptam mesmo já estando com a alimentação correta. Então é tudo um teste. Então basicamente é isso. São períodos que a gente estipula que a pessoa vai ficar sem se alimentar e após esse período seja ele de 16, 18 ou 24, a pessoa tem uma janela em que ela se alimenta, também programada pelo nutricionista, a alimentação correta nessa janela. Não pode ser feito todos os dias, então tem um período que pode ser feito. Geralmente a gente usa 2 a 3 vezes por semana só, por 3 semanas, por 2 semanas. Então não é uma coisa que pode fazer sempre. Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo jejum compensatório, na verdade. Então come um monte de besteira e vou ficar o dia inteiro seguinte sem comer. Então isso não é legal, isso não é saudável. O jejum não é feito para isso, né? É pior, né? E até pode gerar uma compensação aí depois alimentar, uma compulsão que não é interessante também. Entendi. E quais são as principais vantagens que você vê de um jejum, que você acredita? Então, além da perda de gordura corporal, ele ajuda bastante. Então, pessoas que têm até dificuldade, já perderam um certo peso e estão naqueles últimos pesos lá para perder, ele ajuda para dar esse gás, assim, um estímulo a mais, né? Para pessoas que têm, por exemplo, algum foco, ele ajuda você a ter mais foco. Por exemplo, o desafio do 21 dias, que é um foco específico. Específico, exatamente. Então é um período curto que dá para você intercalar dessa forma. Ele te dá mais foco. Porque o jejum, qual que é a ideia dele? É você estar um período muito longo sem se alimentar, o que o seu corpo faz? Ele te dá uma adrenalina, dizendo assim, você precisa se alimentar, então vamos correr, vamos atrás de alimento, então você fica mais
agitada, você fica mais estimulada, porque na concepção do organismo você precisa ir atrás de algum alimento, né? Legal, bacana. Tem gente que acha que é o contrário, né? Que também que você vai fazer jejum e vai ficar mal. Não fica, tá? Quem tá adaptado, quem né? está adaptado. Agora, se uma pessoa que tem um alto consumo de produto industrializado, açúcar, refrigerante, com certeza essa pessoa não vai conseguir fazer jejum intermitente, porque ela vai se sentir mal e nem é indicado para esse tipo de pessoa, porque fica uma coisa muito restritiva e isso a longo prazo não vai funcionar não, vai gerar uma compulsão. E quem assim, a pessoa que fala assim, essa pessoa não pode fazer jejum intermitente? Tem alguém assim que fala, não, esse daí é contraindicado? Eu acredito que essas pessoas que nunca passaram por nutricionista ou que não fazem nenhum controle alimentar, tem uma dieta rica em carboidratos, em fast food, em açúcar, e aí resolve querer fazer jejum porque acha que é uma estratégia para perda de peso rápida. Não vai funcionar, tá? Vai gerar pode gerar sérios problemas aí, e a gente tem que pensar assim, que jejum vai ter período longo sem se alimentar, então vai faltar algum tipo de nutriente se você ficar vários dias fazendo jejum, porque você vai, querendo ou não, você vai diminuir seu aporte calórico. Sim. Então vai faltar nutriente de alguma Por forma. isso que a gente não pode ser feito sem a nutrição. Não pode. Porque, não pode. igual você falou, tem gente que acha que vai comer, um exemplo, uma pizza, um hambúrguer, fica 24 horas, e aí na hora que vai o famoso quebrar o jejum é outra pizza, outro hambúrguer. Exatamente. Então, aí não adianta nada. nutriente zero, né? Exatamente. Além de não adiantar nada, ainda tá correndo risco, né? Porque a ideia do jejum é para que você fortaleça essa relação com o emagrecimento, estimula mais. Então, se a pessoa não tem uma alimentação correta, o jejum realmente não vai ter benefício nenhum. Primeiro passo é começar uma alimentação saudável. Depois, o jejum é uma estratégia mais pra frente. Maravilha. Né? Ok, depois a gente vai falar das umas dicas de como começar essa alimentação saudável, pode ser? Legal, vamos falar assim. Então vamos falar um pouquinho agora do açúcar? A diferença? O que é o açúcar, os outros açúcares e qual que é a diferença? Bom, os açúcares em geral funcionam assim. Quanto mais branco for o açúcar, mais refinado ele é. Mais ele passou por um processo químico. Certo. Então, quanto mais escuro, mais benefício ele tem em termos de nutriente. Ele vai ter mais nutriente. Então, o mascavo é o mais escuro, o coco também, o açúcar de coco, depois vem o demerara, enfim, quanto mais claro, mais química, menos nutriente. Quanto mais escuro, mais nutriente, menos química. Entendi. Em termos de caloria, esses açúcar de coco, açúcar mascavo, eles geralmente têm um índice de açúcar um pouco menor. Eles têm um índice glicêmico, ou seja, o impacto deles no organismo é menor. Então ele não causa tantos prejuízos quanto o açúcar refinado. Então se você for optar por um açúcar, melhor o mais escuro, porque ele tem um impacto menor no organismo. Ele vai mexer menos com a insulina do que o açúcar branco, né? Então se for para escolher nesse sentido. Agora sim, a pessoa quer emagrecer, né? Tá em processo de emagrecimento. Todo açúcar é açúcar, gente. Não adianta, tá? Ponto final. Ele vai, se for consumido em excesso, ele vai engordar. De qualquer forma, ele vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, se você tá querendo emagrecer, eu não vejo vantagem em consumir açúcar. Você pode até consumir, mas eventualmente. Então, se você puder não consumir açúcar, mesmo sendo de coco, mascavo, é melhor. Agora, quem tá em manutenção de peso, que não tem nenhum problema de saúde, diabetes, pode consumir com moderação. E os adoçantes? Assim? Adoçantes, os que eu indico geralmente são os adoçantes naturais, tá? Que são stevia, que é de uma planta, o xilitol, que é derivado do milho, então esses eu indico como adoçantes. O stevia, ele tem um sabor um pouquinho mais residual, então tem pessoas que não se adaptam, principalmente pessoas que já usam outros adoçantes, o aspartame, o ciclamato de sódio. Então eu indico o xilitol, que ele tem um sabor mais parecido com açúcar, e as pessoas se adaptam melhor. Entendi. Mas assim, os que eu indico, então, stevia, xilitol, eritritol, tem alguns menos comuns também, que é a talmatina, mas tem alguns que já estão aderindo, já alguns produtores que já estão aderindo. Desculpa, o que você acha também para quem quer perder peso?
Então, esses adoçantes, ok, para quem quer perder peso, porque eles têm valor calórico quase nulo. Então, assim, ok, pode consumir, tá? O xilitol e eritritol, principalmente o xilitol, tem pessoas que relatam um certo desconforto abdominal, tá? Então tem que começar consumindo de pouquinho, observar como que vai ser isso. Mas ele não faz mal, é só uma reação que as pessoas têm que pode acontecer, tá? Eles têm valor calórico quase nulo, então é uma boa opção para quem quer emagrecer e não vai fazer mal. Agora já o aspartame, sucralose, ciclamato de sódio são adoçantes que a gente não recomenda, porque eles têm muita química, né? E eles têm muita relação com câncer e doenças degenerativas, o Alzheimer, Parkinson. E eles também prejudicam na questão do paladar pro doce. Então aumenta o paladar do doce. Os outros não. Que legal, é uma boa dica. Eu já ouvi falar, tem gente que quando a gente fala do stevia, fala, eu prefiro nem pôr nada se for pôr stevia. Né? Tem. Na verdade, assim, a stevia verdadeira, ela não tem resíduo, né? Ela não tem esse sabor. Porém, esses que vendem no Brasil especificamente, tem esse resíduo. Se a gente for comprar um lá fora, é totalmente diferente o gosto, porque eles são puros, né? Aqui, infelizmente, eles dão uma mascarada no sabor, não coloca, a planta já não é tão orgânica, então muda um pouquinho. Mas assim, dá pra consumir, ele é saudável, tá? Você acha também que vale a pena tentar também começar a sentir o gosto do alimento? Com certeza. Supor, ao invés de ir lá por xilitol e stevia que a gente sabe, tentar eu aprendi a tomar café puro, sem açúcar. Eu também. Então acho que vale a pena, dá pra tentar. Com certeza. Que eu acho que a gente tem que aprender isso mesmo, porque a gente tem mania de colocar tudo, alguma coisa pra adoçar, né? Nada a gente consome puro, tudo tem que colocar um açúcar. E na verdade o ideal é a gente começar a aprender a trabalhar o paladar para consumir produtos naturais, sem adição de nada para mascarar o sabor, sentir o sabor real do alimento, né? Eu brinco que era de falar, eu gosto de suco de qualquer coisa. Não, você não gosta, e põe açúcar. Eu falei, não, de maracujá. É que nem o café, você né? Não gosta de suco de maracujá, você gosta do açúcar. É igualzinho o café. Eu gosto de suco de limão. Você gosta de suco de limão? Não, eu tomo suco de limão. Você toma limão com açúcar, né? Você gosta do açúcar. Você gosta do açúcar, não do limão. Toma suco de limão. É porque o açúcar e aí, eu vou falar da minha sogra aqui rapidinho. Ela fala, não, mas eu gosto de limão, muito limão. Mas aí põe muito limão e põe mais açúcar. Eu falei, não, você não gosta de suco com muito limão, você gosta de suco com açúcar, né? Porque o açúcar é extremamente viciante. Sim. Quanto mais você adoça alguma coisa, mais você vai querer adoçar, né? Então, o paladar, ele é totalmente adaptável. Na primeira semana pode ser um pouco mais difícil, mas se você realmente gosta daquele alimento, você vai conseguir consumir sem açúcar. Sim. Porque o seu corpo acostuma, o seu paladar acostuma, é que nem café. Na primeira semana, eu sempre falo para os meus pacientes assim, tenta uns 7 dias. Se no 7º dia você consumir o café sem açúcar e não conseguir de fato, é porque você não gosta de café, então não toma café, né? Então dá pra fazer esse teste, gente, ó, faça o teste, tem várias pessoas que conseguem aderir. Então assim, acho que vale muito a pena, porque a gente perde a mão na quantidade de açúcar que a gente coloca no dia, usa no dia, sem precisar, né? Então vale a pena tentar. Por falar em bebidas, né, e açúcar, eu vou fazer uma brincadeirinha e já vou linkar na próxima pergunta, né? Tem gente que fala assim, eu tô tomando chá verde, chá isso, aquilo, mas eu ponho um pouquinho de açúcar, né? Pois é. Aí não dá certo, né? Chá é outra coisa, né, gente? Chá é uma bebida excelente, né? Tem vários nutrientes, é muito antioxidante. Então, assim, é uma bebida que, inclusive, eu acho que deve ser incluída todos os dias na sua rotina, se você puder. Chás de todos os tipos. Só não vamos naqueles chás, né, gente? 7 ervas, 20 ervas milagrosas. Calma, vamos usar o chá que a gente conhece tradicional, né? Ter muito cuidado com o chá que você consome, porque tem muito chá engana aí, né, por aí. O chá de hibisco que teve um tempo atrás uma repercussão que fazia mal, que estava ligado à infertilidade. Infertilidade, tem pessoas que falam. Mas assim, não tem relação, tá, gente? Isso aí são pessoas que publicam falando em grandes quantidades. Então, assim, sei lá, 6 litros de chá de hibisco, e ninguém vai tomar isso, né? Então, assim, se você mantiver uma quantidade de 1 litro por dia, mais ou menos, de chá, dependendo do chá, tem alguns chás que são mais diuréticos, tem que tomar um pouco mais de cuidado se você tem um problema renal, né? Então, tem que ter orientação também, importante, não é sair tomando qualquer chá.
Mas se você mantiver nessa quantidade do hibisco, por exemplo, 1 litro, dos outros chás, 2 xícaras de chá por dia, acho que tá tranquilo. O hibisco ele tem bastante antioxidante, né? Então, assim, ele ajuda até na questão da pressão, pessoas que têm pressão alta, ele ajuda a melhorar a pressão arterial. Ele é diurético, então pessoas que têm retenção hídrica, principalmente nesse calor, ajuda bastante. Então é um chá muito bom. Que bom. E tem muito sensacionalismo, né, também, né, nas sim, reportagens, com certeza. A própria gordura é uma que, né, tem pessoas que metem a pau o tempo todo. E a gente aqui acompanha lá também a tribo forte. Exatamente. A gente vê diariamente o pessoal falando muita coisa, né? A gordura... Se a sua nutricionista te prescreveu, confia. Aí, né, não adianta você, se você quer ouvir alguma coisa, vai pesquisar. Ou então vai atrás, exatamente. A informação é certa. Tenta ver se você não é adaptou a fazer esses estudos, ou leva para sua nutricionista e fala, olha que eu li. E ela vai explicar para você. Tem que ter uma relação muito fiel assim com a sua nutricionista. Claro que tem várias pessoas que não vão de primeiro momento com uma nutricionista, tem vários nutricionistas que têm opiniões diferentes, assim como médicos também. Mas eu acho que essa empatia é muito importante, né? Você tem que ter uma relação muito boa para ver se você se adapta, se você gosta dos ideais do profissional que está te atendendo. E se você tem dúvida, procura, pede uma opinião, uma segunda opinião, vai atrás, né? Não pode acreditar na primeira coisa que você vê. Tem que buscar informação, acho que é importante. Sem dúvida. Tem alguém aí? Eita, esse pessoal tá trabalhando demais, hein? Não tem tempo nem pra ver uma livezinha que é tarde. Bom, vamos falar de umas dicas. Você tem algumas dicas pra nos dar sobre como a pessoa pode melhorar a vida dela alimentar, como que ela pode ter uma prática boa e consequência, atingir o emagrecimento? Então, acho assim, primeira coisa, se você não tem oportunidade de passar com o nutricionista, o ideal seria passar para ele te orientar, porque a orientação é muito individual, tá? Tem pessoas que não se adaptam, não dá para generalizar. Mas assim, acho que as principais dicas que qualquer pessoa pode fazer, que mal não vai fazer, se você puder reduzir o máximo possível de alimentos industrializados. Então, assim, alimentos de pacote, embalagens. Sempre procure comer alimentos que ele seja o próprio ingrediente, que não tenha muitos ingredientes. E se tiver ingrediente, procura olhar lá os ingredientes, quais são os ingredientes, leiam os rótulos, né? Leiam os ingredientes para ver o que você está levando para casa. Se você vê algum nome estranho, alguma coisa que você não identifica, ou se você vê que tem muito ingrediente, com certeza aquele alimento não é de boa procedência. Então, a primeira dica é essa, tentar diminuir bem o consumo de produtos industrializados. De alguma forma, então, comer comida de verdade, né? Aquela comida que a gente compra na feira, que a gente reconhece o que é, né? Que não tem nenhum segredo ali. Que não tem rótulo, né? Não tem rótulo, exatamente. Melancia. Melancia, exatamente. Não tem rótulo, tá? Então, se você puder priorizar esses alimentos, com certeza você já vai estar dando um grande passo aí no processo de emagrecimento e de saúde, não só de emagrecimento. O outro passo é a questão dos açúcares, né? Que a gente até comentou aqui. Então, assim, o açúcar é um alimento extremamente viciante. Quanto mais você consome, mais açúcar você quer consumir. Então, se você puder tentar consumir os alimentos da forma mais natural, sem incluir açúcar para dar algum sabor, também já está fazendo um grande benefício para a saúde. Então, procurar comer o alimento sem adoçar, né? Automaticamente, quando você diminui o consumo de açúcar e consegue ficar um período sem consumir, a sua vontade vai diminuindo gradativamente. Maravilha. Então, acho que essa é a segunda dica. A terceira dica, dos adoçantes também acho que é interessante a gente falar, incluindo nessa do açúcar, adoçantes naturais. Se for utilizar o adoçante natural também, de preferência, tá? Outra dica que eu acho importante é a questão dos... Já entra no industrializado, mas vale a pena salientar. As farinhas, né? Então, tentar diminuir o uso de farinhas, principalmente as refinadas, tá? O glúten, a gente sabe que tem uma associação muito grande com vários tipos de doenças. Não precisa ser celíaco, tá? Necessariamente. O celíaco, de fato, ele não pode. Mas tem pessoas que são intolerantes ao glúten, né? Tem várias pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de proteína. Então, relacionada a alergias, então pode ser uma sinusite, uma rinite, uma queda de cabelo, uma doença de pele. Tem vários tipos, tá? Então, assim, acho que se você puder reduzir o consumo de farinhas, principalmente as refinadas,
Então pão, massas, tá? Já vai facilitar bem o processo de emagrecimento, principalmente porque a farinha tem substâncias que também viciam. Então, quanto mais você consome, mais você fica dependente desse alimento. Fazer uma pergunta nessa terceira dica? Claro. Porque eu imaginei já as meninas com o cabelo em pé perguntando: e agora? Mas e agora? Sem passar cardápio, mas o que eu vou comer? Bem por aí mesmo. Não é isso que perguntam? Vai tirar pão, farinha. Então a primeira coisa quando a gente fala que precisa tirar pão ou farinha, as pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, eu vou passar fome. Então assim, na verdade, o pão, as farinhas de uma maneira geral, elas não saciam, tá? O que sacia, na verdade, são gorduras. As gorduras são extremamente saciatórias. Nossa, mas eu vou comer gordura e meu colesterol. Bom, a gente tem que saber diferenciar o tipo de gordura que pode ser consumido. A gordura que a gente está falando aqui, gorduras naturais dos alimentos. Então, a gordura de um abacate, a gordura de um iogurte. O iogurte é industrializado, mas assim, se você for olhar lá na composição dele, ele é basicamente leite e fermento lácteo. Sim. Um iogurte bom, né? Então, se você puder olhar sempre... Se tiver mais que esses dois aí, já não significa é um que não é legal. Exatamente, não é iogurte. Aí já tem os corantes, enfim, que não é interessante. Então, se você puder priorizar as gorduras como fonte de energia, com certeza vai ser melhor. Então, vamos lá, abacate, azeite, peixe, castanhas, ovos... Então essas são algumas fontes de gordura, óleo de coco, o próprio coco em si, né? Então gorduras naturais dos alimentos, das carnes, né? Em geral, peixe, se você não for vegetariano, peixe, frango, carnes, então já é uma quarta dica essa. Olha quanta coisa que a gente pode comer já, né? Então assim, e aí, gente, usar a criatividade. Mas eu queria tanto comer um pão de manhã, receitas milhões aí, né? Até você tem umas receitinhas legais aí pra passar pra eles, novidades, né? Então, assim, substituir uma farinha integral ou uma farinha de trigo tradicional por uma farinha de oleaginosas, que é super simples. Triturou a oleaginosa ali, a castanha, a amêndoa, virou farinha. Você já pode usar isso de base. Então, assim, adaptações que você pode fazer. Então, gordura, acho que é fundamental para quem quer emagrecer, incluir como fonte de energia, porque aí você não vai ficar com vontade de comer toda hora, ou seja, aquela questão de comer a cada 3 horas. Não, você não vai ter fome para isso. Porque já tá saciado, vai estar saciado. Então, automaticamente, você vai diminuir o consumo calórico do dia e vai conseguir ter uma perda de peso, porque você vai comer menos. Então, o valor calórico do dia vai diminuir. E vai estar nutrido. E vai estar nutrido, né? Porque você vai estar consumindo produtos de verdade. 5 barrinhas de cereais, não assim, tem, como, não tem nutriente não. ainda, né? O seu corpo só pede pra você comer a cada 3 horas se você estiver comendo errado, porque significa que você não tá nutrido e você precisa comer a todo tempo. Então, quando você tá nutrido, você não tem necessidade de comer a todo tempo. Então, aí você não vai ter fome todo tempo, né? Muito bom. E o consumo de água também acho que é uma... Consumo de água também é muito importante. Tem gente que não bebe água, né? Água e vegetais, gente. Vegetais tem que ser a base da alimentação. Vegetais têm fibras, vegetais têm baixa caloria, vegetais têm baixa quantidade de carboidrato. Tem muito nutriente. Então, assim, a base da alimentação deve ser vegetais. Não importa, pode ser cru, pode ser cozido, pode ser em forma de salada, pode ser uma sopa, mas deve incluir. Porque a fibra vai ajudar também na saciedade, né? Vai ajudar no funcionamento do intestino, que a gente sabe que é primordial para quem quer emagrecer. Então, assim, seu intestino tem que estar ok para você conseguir perder peso. E esses vegetais sem água não adianta, né? Porque não funciona. Então, tem que beber bastante água também, tá? Quando você começa a beber água, automaticamente você começa a sentir mais sede. Então, aí você respeita o sinal fisiológico do seu corpo quando você já estiver adaptado. E beba água quando sentir sede, provavelmente você vai sentir bastante sede. Sim, interessante. E o que o exercício físico ajuda junto com a nutrição? O que você acha? É um bom aliado o exercício físico? Você pede para os seus pacientes se exercitar? Como que funciona? Com certeza. Eu acho que assim, a atividade física, isoladamente, assim como a alimentação isoladamente, não funciona. Eles estão integrados, não adianta, né? Então, uma pessoa que faz uma atividade, que faz uma dieta ou uma alimentação saudável, não vamos usar nem o termo dieta aqui, e não pratica atividade física, essa pessoa ela não é completamente saudável. Porque eu falo que saúde, ela engloba tudo. Você precisa ter saúde para subir uma escada, ok, e sem se cansar. Você precisa conseguir fazer uma atividade física, uma atividade rotineira do seu dia, sem estar lá morrendo, cansada.
Você precisa ter disposição para o seu dia a dia, então a atividade física traz tudo isso, tá, gente? Ela também auxilia no processo de perda de peso, porque você automaticamente vai ter um gasto calórico maior. Okay. Então, assim, vai perder peso também, vai ajudar. E principalmente, acho que nessa questão de saúde, em termos de cardiorrespiratório, de você ter mais disposição no seu dia, de você conseguir fazer mais coisas no seu dia a dia. Brincar com o filho. Exatamente, simples, né? porque às vezes, por exemplo, eu recebo paciente aqui que fala assim: ah, mas meus exames estão tão bons, e é obeso, extremamente obeso. Mas eu só tô obeso. Eu falo, ok, então peraí, vamos fazer um teste. O senhor consegue ou a senhora consegue abaixar para amarrar seu tênis? Não. Consegue subir uma escada numa situação que você precisa subir, sei lá, 8 andares, chega lá em cima passando mal ou tá tudo bem? Então você precisa avaliar essas coisas, porque isso também faz parte de saúde, sim, né? sim. Você consegue correr atrás do seu filho para brincar, ou brincar com seu filho de alguma forma sem estar lá passando mal? Então tem que fazer atividade física, gente, tem que fazer. Acha alguma atividade física que te dê prazer e faça, né? Só faça, tem que fazer, não tem jeito. É o combo, né? A nutrição, a atividade física estão aliados aí. É isso aí. E aí, gente, gostou? Bacana, né? Bom, não tem muita gente aqui conosco enquanto a gente tá fazendo essa gravação ao vivo, mas no final do dia eu sei que vocês costumam olhar. Se tiver pergunta, opa, deixa eu pra cá, deixa escrito por gentileza, façam as perguntas, depois eu converso com a Karen e a gente responde, tá bom? Isso. E, Karen, você atende aonde? Eu atendo, meu consultório fica aqui na Penha, na Rua General Sócrates, 216, sala 27. O meu site é kgnutrição.com, todas as minhas mídias sociais, o Facebook e Instagram também, KG Nutrição, Vou tá? escrever depois pra gente deixar linkado aqui. Isso, lá tem todos os telefones, legal. WhatsApp, aí vocês conseguem encontrar lá. E eu sempre também tô publicando algumas dicas referente a açúcar, jejum, alguns temas que são mais pertinentes, né? E alguns outros também. Site, então, lá... suas redes são muito bacanas que eu acompanho. Ah, obrigada, muito legal. obrigada. Adoro, um excelente profissional, gente, Obrigada. super indico. Pertinho da região do Tatuapé, onde a gente trabalha. Opa, quem tá aqui? Oi, Kati, tudo bem? Olá, Catarine. Isso, assiste sim, tá? Aí ela falou sobre, lembra que a sua dúvida sobre açúcar? A diferença dos açúcares e dos adoçantes? Tá aqui, ela explicou pra gente, tá bom? Assiste, se tiver dúvida, depois você deixa comenta, aí, tá é bom? isso. E aí entra na KG Nutrição. Isso. tá bom? Um beijão, Karen. Beijo. Obrigada. Imagina, obrigada a você, eu que agradeço o convite. Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas Com aí. certeza. Quem sabe a gente, no futuro, a gente não faz mais uma live. Exato, vamos combinar assim, dúvida, isso. né? Aí vocês deixam, vão deixando as dúvidas, a gente depois junta todas as dúvidas e faz outra. Maravilha. Né? Então, gente, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.